honrado de estar aqui, fico muito feliz de estar com os irmãos, pelo carinho que vocês têm comigo. Um prazer enorme estar perto desses pastores que eu sempre admiro muito. Então eu vejo que isso é mais do que prova da misericórdia e do amor de Deus sobre a minha vida. Isso que eu estou vivendo é um sonho. Vocês conhecem a minha história, eu não preciso ficar repetindo, mas tudo isso que eu estou vivendo é um grande sonho. E eu sei que isso é só o início, porque Deus Ele quer fazer. É aquela frase que eu sempre falo para vocês: Deus quer fazer, qual é o nosso papel? Não atrapalhar. Ele quer fazer. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Meu pedido é que o Senhor possa me usar essa noite para poder falar ao seu coração. Que não seja eu aqui, mas que seja o Espírito Santo falando algo importante para vocês. Porque quando o Espírito Santo fala, coisas acontecem. Milagres acontecem, curas acontecem, restauração acontece. Porque o Espírito Santo é poderoso para fazer. Amém? Trago um abraço da Igreja Batista Atitude Duque de Caxias para vocês. O pessoal fica com ciúme lá, hein? Quando eu venho para cá, o pessoal pastor já está saindo. Eles não gostam que eu saia para pregar, não. Eles ficam morrendo de ciúme, pastor. Ficam morrendo de ciúme, eles não gostam. Mas eles mandaram um abraço para vocês. E lá nós estamos vivendo coisas extraordinárias também. Eu creio também que estamos no início, porque grandes coisas o Senhor tem para aquele lugar também. Amém? Meus amados, muitas pessoas que eu converso no dia a dia afirmam que possuem dificuldades em seus relacionamentos. Obrigado. Muitas dessas pessoas dizem que o grande vilão dos seus relacionamentos é a autenticidade. Já ouviram essa palavra? Muitas pessoas falam: pastor, o grande vilão dos meus relacionamentos é a autenticidade. Queridos, dizer tudo o que pensa e ser uma pessoa autêntica é saudável. Desde que o impacto no outro e no meio que você vive seja positivo. Tem muitas pessoas que estão caindo no armadilha. Som. Voltou ao microfone. Som. Muitas pessoas estão caindo numa armadilha muito perigosa. Quando as pessoas dizem assim: pastor, olha, vou falar um negócio para o senhor, hein, pastor. Eu preciso falar, pastor, senão eu morro engasgado. Se tem uma coisa que eu preciso fazer, pastor, é falar, porque eu não aguento mais esse negócio de ficar engasgado, eu vou acabar morrendo com isso. Vocês já viram que existem muitas pessoas que são assim? E tem gente dizendo que isso é questão de autenticidade. Deixa eu te falar uma coisa importante. Quando a forma que você se relaciona e se expressa não é boa, o resultado também não é bom. A forma com que você fala as coisas pode definir o resultado. Vocês querem um exemplo? Tem um monte de gente na cela de vocês que pode estar fazendo uma coisa que não está legal. Porque você está lidando com pessoas o tempo todo. E aí o que você precisa fazer? Você precisa chamar a pessoa e conversar com ela. E você precisa entender a forma que você vai falar com ela. Porque se você falar de uma forma boa, pode ter um resultado bom. A pessoa pode pensar assim: eu estou fazendo errado, eu preciso melhorar. Agora, quando você vai se comunicar com alguém e você faz isso de uma forma ruim, pode ter certeza que o resultado também será ruim. Porque certamente a pessoa pensa assim: olha, vou fazer pior. Não gostei do jeito que essa pessoa falou comigo, vou fazer ainda pior. Meus amados, esses exemplos que eu estou dando aqui servem para todos os tipos de relacionamentos. A maneira com que você se porta, conduz os seus relacionamentos e se comunica, pode gerar nas pessoas impactos positivos e impactos negativos. Tudo vai depender da sua maturidade. Tudo vai depender da sua inteligência, tudo vai depender do fruto do Espírito que precisa estar aflorado na sua vida. Tudo vai depender disso. E hoje, meus amados, quando eu falo disso, de relacionamentos, de impacto, eu percebo que nós estamos lutando as lutas desse mundo corrompido com as armas erradas. Nós estamos entrando em batalhas de formas equivocadas. Em vez do impacto ser positivo na sociedade, o impacto tem sido negativo.
Pastor, me prova isso. O número de evangélicos só cresce e a sociedade está cada vez mais corrupta. O número de evangélicos cresce a cada dia e a gente não vê mudança nenhuma, pelo contrário, está piorando. E quando a gente vê isso, nós precisamos entender que somos aqueles que vamos causar impactos para verdadeiramente mudar a realidade do nosso povo. Com isso, gente, eu quero pensar com vocês hoje o seguinte tema: que tipo de impacto você tem causado na vida das pessoas? Qual o tipo de impacto você tem causado na vida das pessoas? E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos bíblicos de impactos que transformaram de forma extraordinária a vida de alguns indivíduos. Vamos lá? Vamos comigo? Você está com o coração aqui em nome de Jesus? Amém. Então vamos orar aqui. Repita comigo assim: Senhor, fala comigo essa noite. Que seja uma noite edificante, que eu possa entender perfeitamente o recado que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Pastor, que tipo de impacto que nós devemos causar na vida das pessoas? Primeiro, o impacto da fé. O impacto da fé é o primeiro impacto que nós precisamos causar na vida das pessoas. E o primeiro impacto que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro exemplo bíblico de um impacto, foi a que Jesus causou na vida de Pedro. Jesus causou um forte impacto na vida de Pedro. Sabe por quê, gente? Vamos analisar a história de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem pescador. Um homem que trabalhava, acordava de madrugada para pescar, acordava cedo. Um homem que cansava, pagava a conta, tinha uma vida muito parecida com a nossa, é ou não é? Tinha que correr atrás do prejuízo. Tinha que sustentar a sua casa. E ali, aquele pescador está ali. E Jesus passa e chama esse homem para segui-lo. E quando a gente vai para o texto está lá em Mateus 4, de 18 a 20, que diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Na caminhada com Jesus e Pedro, nós percebemos coisas importantes. Gente, Pedro era um homem extremamente inconstante. Extremamente inconstante. Quando você vai fazer uma análise da história de Pedro, você vai perceber que ele sempre oscilava com a sua fé. Ele não tinha uma constância, ele era extremamente inconstante. E aí, gente, era um homem que caminhava com Jesus, via e vivia os sinais miraculosos que eram feitos por Jesus. Ele estava ali andando ombro a ombro, comendo com Jesus, conversando com Jesus, chorando com Jesus, rindo com Jesus, mas era inconstante na sua fé. Às vezes Pedro demonstrava uma fé inabalável, mas às vezes facilmente sua fé era abalada. Às vezes ele fazia coisas e você falava assim, o teu próprio Jesus devia olhar e falar: rapaz, escolhi bem, esse é o cara. E aí 10 passos depois ele estava fazendo uma besteira e Jesus fala: meu pai, o que eu fui arrumar para mim? Como a gente diz, onde eu fui amarrar meu burro, né? Pedro era assim, um cara extremamente inconstante. A vida de Pedro era uma vida de contrastes. Vamos analisar aqui, olha como é que era a vida dele. Em João 13:8, ele negou ter os seus pés lavados por Cristo. E aí no versículo seguinte ele pede para lavar também as mãos e a cabeça. Não queria ter os pés lavados. Daqui a pouco falar: me dá logo um banho aí, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava tudo. Em Mateus 14 ele anda sobre as águas. E depois teve medo e começou a afundar. Em Marcos 8 ele confessa ser Jesus o Cristo. Em Marcos 8, 31 a 32, logo após tenta dissuadi-lo da cruz. Em João 13, ele é impulsivo, prometeu seguir e dar a sua vida a Jesus. Em Lucas 22, ele é covarde, seguiu Jesus de longe. Em Marcos 14, ele faz uma promessa: nunca te abandonarei. Depois ele: não conheço este homem. Em Lucas 25, perante uma fogueira, ele negou Jesus.
Em João 21, em outra fogueira, ele confessa amar Jesus. Olha que vida de contrastes que era a vida de Pedro. Pedro era uma pessoa inconstante na sua fé. E aí você para analisar quantas pessoas inconstantes que você tem próximas a você. Quantas pessoas? Tem um monte de gente que fala comigo, pastor, eu fico irritado na minha cela porque tem gente que é inconstante demais. Tem pessoas que vivem milagres, pastor, na célula. Passa 2 semanas, elas esquecem do milagre e nem querem mais aparecer na célula. E começa a falar mal do líder, e fala que não vai vir mais, quer sair da igreja, pessoa inconstante. E aí, quando a gente para entender, alguém que andou com Jesus era igualzinho. Pedro, ombro a ombro com Jesus. E era inconstante. Quantas pessoas nós conhecemos assim? E sabe qual é o nosso papel? Quando nós estivermos com pessoas assim, causar um impacto da fé na vida delas. O nosso papel é esse. Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui. Claro que não é fácil. É difícil demais. Mas é o nosso papel. Tome posse do seu papel hoje e vá fazer. O nosso papel é esse, é causar um impacto da fé na vida das pessoas. Pedro caminhou com Jesus, ouviu Jesus, foi íntimo de Jesus, mesmo assim, às vezes, sua fé era abalada. Queridos, tem um segredo muito grande aqui. Tem uma chave muito importante aqui. Pastor, como é que Jesus causou impacto na fé da vida de Pedro? Olha, se eu pudesse te dizer, eu acho que a principal coisa foi a questão de Jesus não desistir dele. Ele era extremamente inconstante, Jesus tinha um monte de gente, Jesus estava andando com um montão, mas Jesus não desiste de Pedro. Vocês perceberam isso? Um cara que dava trabalho para Jesus, Pedro, dava trabalho. Jesus não poderia falar assim, cara, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho uma missão enorme para cumprir, deixa isso aqui de lado e eu vou fazer outra coisa, vou trabalhar com os outros, vou trabalhar com os constantes, vou trabalhar com os carinhosos, vou trabalhar com quem me bajula, vou trabalhar com quem está próximo a mim e quer realmente fazer o trabalho. Esse é o nosso pensamento, mas não era o de Jesus. Esse é o nosso pensamento. Mas quando a gente faz uma análise, a gente vai perceber que Jesus amava Pedro, cuidava de Pedro, exortava Pedro, brigava com Pedro, se irritava com Pedro, mas ele acreditava em Pedro. Não desistir é o grande segredo para causarmos um impacto de fé na vida das pessoas. Líder de célula, supervisor de célula, membro de célula, não desistam das pessoas. Nós não temos esse direito. As pessoas são inconstantes, inclusive você. Todos nós somos. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos desafios. Não é porque eu estou com o microfone na mão aqui, que eu sou pastor, que, não tem desafios que me dá medo, não. Me dá, tenho um monte de medo. Graças a Deus que Jesus não desistiu de mim. Graças a Deus. E graças a Deus que Ele não desistiu de você, e é por isso que você vai dar o seu melhor para causar o impacto da fé nos inconstantes, amém? Amém? Graças a Deus por isso. Não é fácil, queridos, permanecer o tempo todo com uma fé inabalável. Nós que caminhamos no Evangelho, estamos lendo Bíblia todo dia, vivemos sinais miraculosos, tem desafios que tiram a nossa paz. Existem desafios que, tiram a gente do prumo. As adversidades, quando chegam, muitas vezes varrem a nossa fé. Por isso, precisamos de pessoas para nos ajudar. Pegar nas nossas mãos e dizer assim, olha, Deus está no controle. Ele te ama. Ele quer te levar para um patamar mais alto. Ele quer mudar a sua história. Ele quer, através de você, mudar a história de muitas vidas. Você é inconstante, mas hoje, em nome de Jesus, você vai ter uma fé poderosa, porque o Espírito Santo está com você, e Ele vai te conduzir, e Ele vai mudar a sua vida, e através da sua vida, muitas pessoas serão mudadas. Esse é o nosso papel. Causar um impacto da fé na vida das pessoas. Você precisa ser alguém que vai injetar fé na veia das pessoas. Um dia desse, estava conversando com um rapaz, ele foi assaltado, há 3 meses atrás, roubaram o carro dele, e ele era motorista de aplicativo. Na semana que ele estava trocando o seguro, roubaram o carro dele.
bateram nele, deram coronhada nele, ele falando de Jesus o tempo todo, os bandidos estavam irritados com ele, porque ele virou um evangelista. Era um cara louco, mas virou um evangelista, porque teve um encontro com Jesus, muda tudo. E ele falando de Jesus para os bandidos e tal, os bandidos levaram o carro dele. E ele ficou sem carro, com um boleto, com um negócio de boleto desse tamanho aqui, sem o carro. E aí, roubaram o carro dele na segunda-feira. Na terça-feira, ele convocando o povo para a célula. Eu pensei, cara, você vai estar na célula, você tomou coronhada ontem, roubaram o teu carro, você foi espancado, botaram uma arma na sua cabeça, fizeram tudo contigo. Ele falou, mas não importa, o que importa é que eu vou continuar a minha missão. Eu tenho uma missão e eu não vou parar. E ele foi, deu a célula, ele falou que foi Pentecoste, Atos 2, ele falou que foi a célula dele. Falou que foi uma coisa assim maravilhosa. E aí passou um mês, ele passando dificuldade, e eu falando para ele, segura, Deus está no controle. E ele me ligava chorando, falou, fica tranquilo, Deus está no controle, Deus vai prover tudo que você precisa. E aí foi acontecendo. No dia que fez 2 meses, quando fez 2 meses, fizeram 2 meses que ele tinha perdido o carro, foi o dia da célula. E aí uma pessoa chegou para ele na célula e falou, hoje está fazendo 2 meses, né, que roubaram o seu carro, né? Ele falou, 2 meses hoje. Aí a pessoa virou para ele e falou assim, essa hora o carro está todo picotado, essa hora esse carro já está longe, essa hora nem sei se existe motor de carro, essa hora ele falou assim, olha, essa hora eu sei que Deus continua agindo na minha vida. Sabe o que aconteceu, gente? Naquele dia que ele declarou isso, com 2 meses que tinham roubado o carro dele, no dia seguinte ligaram para ele. Quem era? A pessoa lá da delegacia dizendo que o carro dele foi encontrado. E aí ele foi, olha que loucura, e ele falou, acharam meu carro, e ele ficou impactado, mesmo tendo fé e declarando que ele ia achar esse carro. E ele foi lá, quando ele chegou lá, ele veio conversar comigo, ele veio me agradecer, falou, cara, essa fé que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer a Deus e a você, porque você é meio maluco, eu estou ficando igualzinho. Eu falei, mas por que? O que aconteceu? Ele, cara, sabe o que aconteceu com o meu carro? Ele falou, quando eu roubaram o carro, minha bateria estava ruim, o vidro estava ruim, os 4 pneus careca, o meu câmbio, a marcha estava quebrada e o carro estava em insufilme, estava sem insufilme. Eu fui buscar o carro está com a bateria top das galáxias, botaram insufilme no carro, trocaram os 4 pneus, o carro está maravilhoso, eu vou pegar ele hoje, porque Deus é poderoso. Gente, eu chorava e ria ao mesmo tempo, eu não sei nem qual o sentimento, qual a sensação que eu estava sentindo. Gente, é loucura. É loucura, o evangelho é uma loucura mesmo. Você acha que você tem que ser normal para poder viver o evangelho? Você está doido? Olha que loucura, agora ele está rodando com um carro bonitinho, com isso filme, o câmbio bom, 4 pneus, está tirando onda. Aí eu falei lá na igreja, eu falei, gente, o diabo é tão limitado, que Deus usa ele para poder consertar o carro do servo dele e dar melhor e devolver melhor. O diabo é tão limitado assim. Deus usa ele para poder abençoar um servo dele. Gente, ou a gente tem fé ou a gente desiste. Ou a gente tem fé ou a gente fala assim, não, realmente não tem. A gente precisa ter essa fé. E a gente precisa causar essa fé nos outros. Além de ser meio louco, você precisa fazer com que todos sejam meio loucos igual você. Porque é loucura, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus. E aí quando a gente para avaliar a vida de Pedro, o que a gente entende de Pedro depois? O que a gente vê? Qual o cenário depois de Jesus com Pedro lá? Pedro, aquele mesmo que era inconstante, em Atos 2, lá na igreja de Atos, ele prega um sermão. Quantas pessoas se convertem? Quantas? 3.000 pessoas. E aí, gente, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega um sermão que vai impactar a vida de tantas pessoas. E depois disso a gente começa a enxergar os milagres e maravilhas que as pessoas vivem através da vida de Pedro. A gente, quando para olhar lá o coxo na porta do templo, ele fala, olha para mim, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O inconstante vivendo um milagre desse, uma autoridade espiritual, porque Jesus causou o impacto da fé nele,
Porque, gente, você chegar para um coxo lá na frente, na porta do templo, e falar, levanta e anda, tendo certeza que ele vai fazer isso, porque você já pensou se o coxo continua no mesmo lugar? Pensou se o coxo continua direitinho lá, caidinho ainda? Mas ele tem autoridade, ele tem o poder do Espírito, ele foi impactado pela fé de Jesus, e ele fala, levanta e anda, e vive o milagre. Depois o Espírito leva ele até Cornélio, gente, ele vive coisas maravilhosas, e ele vai lá para o gentio, ele vai vivendo coisas maravilhosas. Que legado a fé de Cristo deixou em Pedro, que legado que Cristo deixou na vida dele, e esse deve ser o meu e o seu papel. Esse deve ser. O seu papel é fazer isso, é mudar realmente a vida das pessoas que te cercam com o impacto da fé. Amém? Pastor, que impacto devemos causar na vida das pessoas? Segundo, impacto social. Como assim, pastor, impacto social? Nós temos que causar impacto social na vida das pessoas também. Temos sim. Pastor, que exemplo nós temos bíblico falando disso? O exemplo de Paulo e Onésimo. Paulo e Onésimo é um exemplo claro disso. Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. Quem conhece a história aqui? O escravo fugitivo de Filemão. Naquela época, gente, o escravo fugitivo, pensa num negócio complicado. O bichinho sofria. O negócio não era bom para ele, não. Naquela época, quando o escravo fugitivo era capturado, ele estava enrolado. O negócio não ia dar bom para ele. Eles sofriam correções terríveis. Eles eram humilhados, eles eram espancados, e colocavam a letra F na testa deles com ferro quente. Eles ficavam com aquela marca de fugitivo para sempre. O escravo fugitivo era humilhado demais. Por que eles faziam isso naquela época? Sabe por quê? Porque a população de escravos era maior que a população de não escravos. Historiadores dizem que naquela época a proporção era tipo de 100 pessoas, 90 eram escravos, era muito grande. Então, o que eles faziam? Quando pegavam um escravo fugitivo, eles humilhavam, eles quase matavam ele, para quê? Para servir de exemplo para os outros, porque eles ficavam com medo de sofrer aquelas sanções, eles ficavam morrendo de medo. Então falavam, eu vou fugir, eu vou fazer coisa errada, eu vou tentar fazer uma rebelião aqui, eu sou louco, não. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Então eles sofriam sanções terríveis. Eles eram mantidos na prisão por medo. E aí, quando eram capturados, só Jesus na vida deles. E aí o que acontece com Onésimo? Onésimo foge da casa de Filemão. Gente, estou falando muito longe do microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, Onésimo foge da casa de Filemão e acaba tendo encontro com quem? Com o apóstolo Paulo. Ele foge da casa de Filemão e encontra com o apóstolo Paulo, e o texto está lá em Filemão 1, de 10 a 19, que vai dizer, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Gente, esse texto aqui, ele revela algo importante. Paulo está dizendo que Onésimo era inútil, mas agora ele é útil. Ele tem um encontro com Paulo, e quando ele tem esse encontro com Paulo, ele era inútil. Depois do evangelho de Cristo pregado por Paulo a Onésimo, ele se torna útil, e ele volta. Paulo está enviando Onésimo de novo para Filemão, dizendo, olha, ele era inútil, agora ele é útil, tanto como pessoa, como cristão. Olha, gente, isso é poderoso demais. Esse texto é rico demais.
Olha que impacto o apóstolo Paulo causa na vida de um escravo fugitivo. Um homem que estava aí vivendo, era a escória da sociedade, as pessoas não estavam nem aí para o escravo, maltratava, humilhava, espancava, quase matava o escravo. Mas o evangelho de Cristo o torna útil para a sociedade. Que impacto o apóstolo Paulo causa na vida de Onésimo. Paulo chega a chamar ele de filho, filho amado que eu gerei enquanto estive na prisão. Gente, isso é forte demais. Esse é um dos impactos que nós devemos causar na vida das pessoas. O impacto social. Impacto social. Você tem causado esse tipo de impacto na vida das pessoas? Como é que tem sido você no seu dia a dia? Como é que tem sido no seu trabalho? No seu trabalho tem um monte de gente fazendo esquema. Você tem causado algum impacto lá? Você tem falado assim, isso aí está errado, hein? Vocês continuarem, vocês vão ser presos e vocês vão sofrer consequências terríveis, hein? Vocês precisam entender que isso aí não está certo. Tem gente se cachaçando o tempo todo, chega no trabalho virado. E aí, qual impacto você está causando na vida dele? Você bate palma para essa maluquice, você bota o dedo na ferida e fala assim, olha só, essa bebida vai te matar, hein? Se você não mudar essa sua vida, você vai para o inferno, hein? Sabe o que acontece? A gente tem medo de causar impacto social na vida das pessoas, a gente tem medo de falar. Gente, você é revestido do poder e autoridade do Espírito Santo. Você é revestido. Aí, quando é algo que a gente não tem que falar, a gente fala. Agora, o Espírito está dando oportunidades para a gente, mostrando para a gente, descortinando coisas importantes para a gente, e a gente não está causando impacto nenhum nas pessoas, impacto social. Quantas pessoas inúteis para a sociedade entram e saem da sua vida sem ter um impacto social? Eu fico olhando lá no meu portão, gente, a quantidade de cachaceiro, de gente bêbada para lá e para cá, de mendigo, de drogados, é impressionante. É impressionante quantas pessoas estão indo para o inferno na nossa frente. É impressionante. Um dia desse, eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu estou sentindo falta de um amigo. Eu falei o nome do amigo, minha mãe, poxa, eu estou sabendo que ele virou um drogado. Eu falei, mentira, o cara, poxa, cara boa pinta, bem sucedido. Não virou não. Gente, eu acabei de falar, eu desliguei o telefone com a minha mãe, quem é que passa na minha frente? O cara igual um zumbi, virou usuário de crack. Vendeu mais de 10 imóveis e torrou no crack. Torrou na droga. E aí eu falei, eu vou lá falar com ele, mas o sentido do Espírito, não é o momento. Eu fiquei lá brigando, querendo ir falar com ele, mas o Espírito falou, não é o momento. Eu tenho certeza que Deus vai me usar um momento para poder falar com ele, porque eu fiquei impactado com o que eu vi. Um cara boa pinta, um cara que se cuidava, um cara estudava, o cara tinha uma vida assim sensacional, tranquila. Virou agora um drogado que fica andando igual mendigo pelas ruas, sem rumo, foi preso, está destruído. E aí a gente está vendo essas coisas acontecendo, a gente não está fazendo nada, você está vendo um parente seu, um filho, um sobrinho, seu esposo, sua esposa indo para um caminho de morte, um caminho do inferno, e a gente não está fazendo nada. Precisamos causar impacto social nas pessoas. Aquelas que são inúteis para o Evangelho, elas são úteis, porque o Evangelho transforma a vida delas. E aí vocês, poxa pastor, não vou convidar para minha célula não, porque é beberrão. Olha, convida para a sua célula que vai ser um grande homem de Deus. Convida. Uma vez eu fui supervisionar uma célula, eu já contei isso para vocês. E eu cheguei na célula, o mendigo bateu no portão da célula, eu falei, não é possível. O mendigo bateu no portão e falou, eu estava passando aqui, escutei, vocês estão fazendo um negócio de culto aqui, né? Aí o líder, sim, estamos sim. Ele, eu estava passando aqui, não, vem, entra. Botou ele lá na cadeira, deu lanche, orou por ele, perguntou se ele aceitava Jesus como único e suficiente Salvador. Ele falou, claro que eu aceito. Ele que me trouxe aqui. E a gente não sabe o que aconteceu com esse homem. Vai que esse homem recuperou a vida dele, a dignidade, hoje é um grande homem de Deus, a gente não sabe. Na eternidade a gente vai saber. Na eternidade a gente vai saber. E às vezes a gente é seletivo. Sabe o que acontece com a gente? Nós cristãos estamos nos tornando seletivos. Pastor, mas fulano ali é homossexual, fica desmunhecando. É esse que tem que estar na sua célula. É esse, porque esse está desmunhecando, ele vai pregar o Evangelho de Cristo para toda criatura e muita gente vai se render aos pés de Jesus por causa dele. Nós amamos o pecador, odiamos o pecado. Isso a gente não abre mão. Ninguém está aqui negociando pecado, não. Agora, a gente não abre mão de nenhum pecador. A gente não abre mão de nenhum pecador. Pecador, ele vai ser abraçado, beijado, amado,
na nossa casa, na nossa célula. O pecado fica lá fora. E a gente vai falar com ele, ó, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Eu tenho uma boa notícia para você, você pode se arrepender dos seus pecados hoje e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ter uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos, gente, precisamos nos apaixonar de novo. A gente está perdendo a paixão pelos perdidos. A gente está seletivo, a gente só está querendo ficar pertinho de quem fala a mesma coisa que a gente. Com quem é da rede amarela, vou ficar só com a rede amarela. Quem é do setor laranja, olha, eu vou ficar só com o setor laranja. Gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ser seletivo, a gente tem que amar e cuidar de todo mundo. Jesus não morreu só por mim e por você, não, ele morreu por todos. Por todos nós. E a gente precisa causar um impacto social na vida das pessoas. Eu lembro quando eu cheguei para pastorear a igreja em Caxias, uma das primeiras coisas que eu falei de púlpito, eu falei, ó, todo mundo aqui vai voltar a estudar, hein? Todo mundo vai voltar a estudar. E o pessoal ficou pensando, pô, por que esse pastor está ficando maluco? Por que ele está falando que ele tem que voltar a estudar? Tem gente que até critica, né? Fala, pô, ele está pregando a palavra, está falando que eu tenho que estudar, que loucura. E aí, todo domingo, ó, gente, vamos estudar, hein? Quem terminou a faculdade vai fazer pós-graduação, quem terminou pós vai fazer mestrado, quem não terminou o primeiro grau vai fazer o primeiro grau, o segundo e vai começar a faculdade. E quem não quer nada com nada, vai estudar. Aqui eu vou pegar no pé de todo mundo. E comecei a falar isso. O pessoal ficou desesperado comigo. E agora, sabe o que aconteceu? Eu fiz 1 ano lá. Um monte de gente veio falar comigo, olha, aquilo que o senhor falou, eu comecei a me coçar e agora estou estudando, já estou... Pô, pastor, olha, eu parei no 4º período, já tinha 1 ano que eu estava com a faculdade trancada, voltei, já estou com uma perspectiva nova, Gente, tem um monte de gente voltando a sonhar. Sabe por quê? Tem um monte de gente falando, pastor, não tem dinheiro para nada, pastor, a vida está difícil, pastor, está ruim, o que você tem feito para melhorar? Reclamar não é o caminho, você precisa se mexer. E quem vai falar isso para as pessoas? Eu e você. Eu e você. Impacto social, fazer com que todo mundo volte a estudar, volte a sonhar, volte a ter desejo de viajar, de conhecer o mundo, de pagar a faculdade para alguém, de ter uma vida melhor. Não é pecado não, gente. Não é pecado você querer uma vida melhor não, ter um conforto para você e para a sua família não. E aí, quando eu falei isso lá no início, um monte de crítica, aí hoje um monte de pessoas vindo me dar feedback, pastor, olha, estou fazendo um curso técnico, pastor, estou fazendo um curso de manicure, pastor, voltei a fazer direito, pastor, estou pensando na pós-graduação, pastor, o que o senhor indica, qual mestrado, pastor? Gente, é lindo demais você ver isso, o impacto social que você causa na vida das pessoas. É muito gostoso você ver isso. Porque aquela pessoa que estava ali, trabalhando, acordando 4 da manhã, pegando 7 ônibus para chegar, porque não consegue chegar no trabalho, porque só Jesus no Rio de Janeiro, e aí sai 4 da manhã, chega em casa 10 da noite, não tem perspectiva, não tem sonho, não tem nada, uma vida esgotada, nem para a igreja quer ir, não participa da célula porque chega tarde, não vai para a igreja porque tem que acordar 4 da manhã, e você paralisa a sua vida como um todo. E agora você fazendo um curso técnico, vou arrumar um emprego melhor, vou fazer um negócio melhor, vou trabalhar menos, vou trabalhar de casa, vou montar meu próprio negócio. Você causa um impacto social na vida das pessoas. Vocês estão entendendo, gente? É isso, a gente precisa causar esse impacto. Foi o que Paulo fez com Onésimo. Foi esse impacto que Paulo fez com Onésimo. Aí tem gente que fala, pastor, mas como que eu vou voltar a sonhar? Vou estudar, essa é minha vida, pastor, é muito simples, eu sou muito pobre. Ó, querido, deixa eu te falar. Isso não é desculpa para você, não. Simplicidade e pobreza não é desculpa para ninguém. Se você parar para entender a história dos grandes vencedores, você vai entender perfeitamente que eles saíram da pobreza. Que às vezes as dificuldades fazem a gente se mexer. Os desafios, eles vêm para a nossa vida como um combustível para a gente avançar. Não é para destruir a gente, não. Ah, pastor, mas minha vida, minha família é muito simples. Não, olha só, você não precisa reproduzir o que sua família fez, não. Você não precisa reproduzir. A gente precisa parar de reproduzir as coisas ruins de um dia que a gente viveu. Não é porque o seu pai, ele teve esse problema, você vai ter também, não. Ah, pastor, mas minha mãe estudou só até a 3ª série. Não, você não precisa viver só isso, não. Você não precisa viver essa influência geracional, não. Quebra isso e vai mais longe. Seja o orgulho da sua família. E faça com que pessoas vivam isso também, vivam isso. Amém, gente? Amém. O pessoal ficou meio calado. Precisamos, gente, precisamos.
Essa semana eu até fiz uma reunião, fui falando muito desse negócio de escola, para o pessoal estudar. Eu falei, eu também preciso me mexer um pouco, né? E eu fui em algumas escolas de Caxias, falando de parcerias, falando, olha, você pode dar uma bolsa de 50% para os nossos alunos da igreja lá, hein? Pastor, mas como é isso? Poxa, a gente pode emprestar o espaço para vocês fazer lá festa, a gente pode, sei lá, fazer uma propaganda, deixar vocês entregarem um papelzinho no final lá, dar uma bolsa de 50%, 70% para o pessoal da igreja, e aí, gente, tem um monte de gente falando que vai fazer agora curso técnico. A gente precisa buscar isso, não é pecado não, gente. A gente precisa se mexer e mudar realmente a vida social das pessoas. Pastor, que tipo de impacto devemos causar na vida das pessoas? Um impacto espiritual. Impacto espiritual. Pastor, qual é o exemplo bíblico? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Eliseu, queridos, a Bíblia diz que Eliseu estava fazendo o quê quando ele teve encontro, quando Elias foi lá encontrar com ele? Ele estava arando bois, arando a terra com os bois. Trabalho braçal, pesado, um negócio complicado, né? Estava lá trabalhando. Engraçado é que Deus sempre chama os que estão trabalhando, você já viu? Deus não chama nenhum preguiçoso. Se você está trabalhando muito, pastor, não está dando para fazer nada na igreja porque eu estou trabalhando muito. Olha, você está na contramão então, porque Deus realmente quer você, quer o trabalhador. O preguiçoso, ele sabe que não vai render nada. Então, se você trabalha muito e fala que a tua desculpa para Jesus é que trabalha muito, você está, não é desculpa não. Olha para a Bíblia que você vai entender. E aí Eliseu está lá, trabalhando, feito um louco. Mais um serviço, mais um dia, sem maiores acontecimentos, sem maiores perspectivas, só que chega Elias na vida dele. Ele estava em mais um dia de trabalho normal, como eu e você, a gente trabalha. Só que chegou Elias na vida dele. E aí o que acontece quando Elias chega? 1 Reis 19, 21 vai dizer, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo, despedir de meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que te fiz. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Meus amados, Eliseu é tão impactado espiritualmente que ele larga tudo. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um trabalho, ele tinha família. Mas quando Elias chega na vida dele, diz a Bíblia que ele larga tudo. Ele fala, eu só preciso ir lá e dar um beijo de despedida nos meus pais. E ele pega toda a sua ferramenta de trabalho e queima. Pega o boi, bota o boi na fogueira, joga os bois na fogueira, faz um churrasco e distribui ao povo. Eliseu, queridos, ele é extremamente impactado espiritualmente. Ele abandona a família, os bens, trabalho, abandona tudo. Diz a Bíblia que esse impacto espiritual é tão grande que ele teve a oportunidade de fazer um pedido antes de Elias ser levado aos céus. Qual foi o pedido que Eliseu fez? Qual foi? Unção dobrada. Ele não poderia pedir qualquer outra coisa? Mas ele foi tão impactado com Elias, por Elias, que ele fala, cara, eu quero o dobro do que você tem. Pelo amor de Deus. Eu quero o dobro do que você tem. E aí, gente, ele pede unção dobrada. Ele vê Elias, ele experimenta de um tempo com Elias, e ele tem o desejo de viver o dobro que Elias viveu. E conta a Bíblia que realmente ele viveu. A Bíblia vai dizer que realmente ele viveu. Eliseu profetizou a vitória contra os moabitas, Eliseu ajudou uma viúva endividada provendo azeite, ele curou o leproso Naamã no Rio Jordão. Eliseu fez tantas coisas, inclusive, lá em 2 Reis 13, de 14 a 21, vai dizer que uma pessoa foi jogada na cova onde ele estava, bateu no corpo dele, fez o quê? Ressuscitou, aleluia! Olha que impacto espiritual que esse homem causa na vida de Eliseu. Olha o que Elias faz. E aí eu paro para te perguntar, e a gente? E a sua cela? Como é que tem sido? Pastor, minha cela tem ido lá 3 pessoas, pastor, estou meio desanimado. Deixa eu te falar uma coisa, olha,
Se tem indo 3 pessoas, glorifica o Senhor, porque a pastora Nádia, a pessoa lá da sede que teve mais células na história, ela abriu mais de 400 células, ela fez meses a célula só com o cachorro dela. Ela abriu célula, ela foi obediente, o pastor falou, você precisa abrir uma célula, ela abriu. Só que ninguém ia na casa dela, ela ficava com a cachorrinha, ela era fiel. Ela falava, ó, eu fui fiel no pouco. Eu tinha uma assídua comigo, que era minha cachorrinha. Minha cachorrinha. E aí ela já multiplicou mais de 400 células na sede. Uma bomba atômica. Uma bomba atômica de multiplicar a célula. Gente, hoje, por ela não ter desistido da célula porque tinha só a cachorrinha, olha o impacto espiritual que ela tem causado na vida das pessoas. Quantos líderes, quantos auxiliares, quantos pastores que já foram formados por essa mulher, começaram na casa dela ali, e hoje são grandes homens de Deus. Olha que impacto espiritual. Olha que impacto. Será que você tem causado esse impacto na vida das pessoas? Como é que tem sido o seu impacto espiritual na vida das pessoas? Tem gente que fala para mim, pastor, olha, eu saí, um dia desse uma pessoa falou para mim, pastor, eu saí da célula de fulano, porque fulano, pastor, é muito fraquinho. Eu falei, fraquinho? É, pastor. A gente chega lá falando de fé, a gente declarando coisa, o líder, pô, não sei não, hein? Líder cansado, sabe? Líder exausto, o tempo todo se arrastando. Gente, vamos lá, Jesus está voltando. A gente está vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 3.000 anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Semana retrasada, eu sonhei com a volta de Jesus. Gente, eu vou falar um negócio para vocês de verdade. Eu acho que eu sonhei uns 10 segundos. Sem brincadeira, foi muito rápido. Eu acho que se eu tivesse sonhado mais uns 10 segundos, eu acho que eu nem estava aqui hoje. Foi algo tão louco que eu vivi, tão louco, tão maravilhoso, mas tão perturbador ao mesmo tempo, porque eu vi ele vindo no sonho, o céu se rasgava e ele vinha andando na minha direção, e eu chorando, maranata, maranata, só que na minha volta, tudo voando, tudo pegando fogo, tudo se dissipando. E eu acordei assustado, eu fiquei, gente, uma semana chorando, e uma semana mexido com aquilo. Quando foi essa semana, minha esposa recebeu um áudio de uma criança, das células Kids. A criança chorando, falando, eu sonhei com Jesus voltando, e ele me levava para as ruas de ouro, eram lindas. Tinha que ver a criança relatando, você não fica de pé. A criança relatando o sonho dela, você não consegue ficar de pé. Tem um monte de gente sonhando, e a gente está vivendo como se daqui a 40 gerações ele volta. Deixa eu te falar, Jesus está voltando, está tudo aí, ó. Está tudo mostrando para a gente, escancarado, que ele está aqui já. Ele está voltando. E a gente precisa causar um impacto espiritual na vida das pessoas. Tem um monte de gente até fazendo a célula. Poxa, eu sou líder de célula, pastor. Olha, se você vier falar assim comigo, eu vou te sacudir e falar, você é líder de célula, você precisa ter um gás como ninguém. Você precisa causar um impacto poderoso na vida das pessoas que estão na sua célula. Energia. Jesus está voltando, alegria. Ele está vindo buscar a noiva dele, nós vamos viver na eternidade com ele. Tem um monte de gente vivendo, se esquecendo desse detalhe. Pastor, mas eu tenho um monte de boleto para pagar. Olha, se ele voltar hoje, é até bom que você nem paga esses boletos. Você nem vai pagar isso. Ou vai? Deixa eu perguntar ao pastor Celso, será que vai, pastor? No céu, será que vai ter um banco lá, a gente vai ter que dar um jeito lá? Gente, se tem uma coisa que me tira do sério é isso, a gente precisa. Eu sempre falo, olha, lá na igreja, vocês têm um pastor, não é a melhor pregação, não é o melhor estrategista, não é o melhor gestor. Agora, o mais apaixonado vocês têm. Porque, gente, quando eu fico lembrando da volta de Jesus, eu fico louco. E eu fico olhando, para quem eu vou falar de Jesus? Essa semana eu fui arrumar meu carro, eu fui em 2 mecânicos. E nos 2 mecânicos, eu falando de Jesus o tempo todo, eu entregando pão diário. Eu ando com meu carro lotado de pão diário. E aí, todo canto que eu vou, pão diário. A pessoa, boa tarde, pão diário. Jesus está voltando.
Jesus está voltando o tempo todo. A gente precisa motivar as pessoas, a gente precisa alertar as pessoas da volta de Cristo. As pessoas estão achando que vão viver nessa terra mais 200 anos, vão não, gente. Vão não. E as pessoas estão passando pela nossa vida sem ter um impacto espiritual. Quantas pessoas entram e saem das celas e não muda nada, continua fazendo tudo de ruim nesse mundo. Você precisa fazer uma análise, uma autoanálise, falando assim, olha, por que a pessoa está entrando e saindo da minha cela? De repente, porque ela olha para mim e realmente não vê esse Cristo que eu falo, que vai voltar para buscar a noiva dele. Porque as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, o amor, a paixão, a alegria que a gente prega o Evangelho de Cristo. Tem gente pregando o Evangelho de xoxo, sabe, cansado. A gente precisa vibrar porque Ele está voltando e a gente vai viver maravilhosamente bem ao lado dEle. E foi esse tipo de impacto que Elias causou na vida de Eliseu. Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa para Elias, ele falou, eu quero viver o dobro que você viveu. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, olha, meu sonho é viver o dobro que você está vivendo. A pessoa precisa chegar na tua casa lá, a pessoa cheia de problemas, e a pessoa precisa sair de lá falando, eu quero viver o dobro que você está vivendo, eu estou apaixonado por Jesus porque você tem me ajudado, você tem causado um impacto espiritual na minha vida muito grande, eu glorifico a Deus pela sua vida. Só que sabe o que tem acontecido? As pessoas entram e saem, nada muda. Vocês estão vivendo um método poderoso, não é um método criado por mãos humanas, não, é um método, uma ferramenta bíblica, que são as células, culto nas casas, cuidado, amor, comunhão, palavra de Deus. Não abra mão de viver isso não, irmão. Se você até hoje não está numa célula, em nome de Jesus, hoje você vai sair e vai para uma. Você vai sair daqui, você vai procurar um líder de célula, você precisa viver isso. Você precisa ter um impacto espiritual e causar um impacto espiritual na vida das pessoas, amém? Para terminar, pastor, que tipo de impacto a gente causa na vida das pessoas? O impacto do amor. O impacto do amor, que texto é, pastor? João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto, tanto, que mesmo não sendo merecedores, Ele nos dá a vida eterna. Ele nos deixa impactado com o seu amor. Mesmo não sendo merecedores de nada, a gente quando olha para a nossa vida, nós sabemos que somos miseráveis. Nós não merecemos nada de Deus, mesmo assim, Ele nos ama, Ele nos dá a vida eterna e Ele nos mima todos os dias, porque só de estarmos aqui hoje é mimo de Deus. Quantas pessoas estão morrendo aí? A pandemia varreu o mundo. Petrópolis agora, quantas pessoas morreram em Petrópolis? Quantas pessoas estão morrendo na guerra e nós estamos aqui? Será que você está aqui por acaso? Pare e pensa. Pare e pensa. Você está aqui com um propósito grande. Qual é o propósito? Causar impacto de amor nessa sociedade corrompida. Tem um monte de gente que fala para mim, pastor, olha, eu odeio esse negócio de Big Brother. Eu falo, meu sonho é ganhar todos aqueles Big Brothers para Jesus. A gente precisa mudar o discurso. Pastor, eu odeio essa tal de Anitta. Meu sonho é pregar o evangelho para a Anitta e vê-la se rendendo aos pés do Senhor verdadeiramente. Pastor, esse Neymar não presta, né? Faz um monte de besteira. Olha, o Neymar pode ser um grande homem de Deus, hein? A gente só precisa pregar o evangelho para ele. Não precisa falar, cara, para com esse negócio de mulherada, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, cara. E falar a verdade para ele. Fala, você não está jogando mais nada, você só está de firula. Volta para Jesus, você vai voltar até jogar bola. Aí você pode falar, pastor, mas que ignorância. Não, a gente precisa falar a verdade. O impacto de amor ele é causado com a verdade. Com a verdade, com muito amor. Com muito amor, você tem que falar. Com muito amor. Foi o que eu falei no início, quando você fala com amor, certamente você vai ter pontos positivos, você vai colher coisas positivas. Então, meus amados, Deus causa na gente um impacto de amor. E esse impacto é necessário para mudar o cenário que estamos vivendo. É necessário. Sabe por quê, gente? O inferno
Ele está investindo de todas as formas nas pessoas. E tem muita gente servindo no inferno. Esse dia eu estava lendo uma coisa, eu até falei isso lá domingo na igreja. Gente, eu estava lendo uma reportagem de um homem que ele agora na Alemanha, ele foi preso, vai pegar prisão perpétua. E aí quando eu fui entender a história do cara, por que ele foi pegar prisão perpétua? Sabe por que ele vai pegar prisão perpétua? Porque ele simplesmente pratica canibalismo. Aí, sabe o que esse cara faz? Esse cara cria uma rede de canibalismo na Alemanha e ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou com uma rede aqui, quem quer se filiar a essa rede? Sabe quantas pessoas se filiaram só em fevereiro? Estamos em março, né? Em fevereiro, mês passado? 10 mil alemães. 10 mil alemães. E aí, ele não está convocando só pessoas para comer outras pessoas, não. Ele está convocando pessoas para serem comidas. E aí um homem chega e fala assim, o meu sonho é ser comido. E aí, esse homem que foi preso, prisão perpétua, vocês podem pesquisar, gente. Esse homem que foi preso, que vai pegar prisão perpétua, ele abre a câmera do celular e ensina como cortar e fazer o alimento que ele gosta de comer. Ele corta o homem e se alimenta do homem. Ele fala qual tempero que tem que fazer. Gente, o inferno está se levantando, sabe por quê? Porque a gente está muito frouxo. Pastor, você está falando um negócio muito forte aqui, é porque eu estou causando impacto em vocês da nossa realidade. A gente precisa ser impactado com a realidade, a gente está vivendo num mundo de fadas. A gente está achando que a cruz foi algo de revestir em quadrinhos. Não, foi não, gente. Foi não. E aí esse homem, agora, e lá na Alemanha eles estão passando uma dificuldade danada, sabe por quê? São 10 mil pessoas nesse grupo de canibalismo. Como é que faz agora? 10 mil. Vocês estão entendendo como que as pessoas estão servindo ao diabo? Vocês estão entendendo? Parece algo, parece brincadeira, parece mentira, né? Mas 10 mil pessoas estão inscritas nesse grupo, querendo comer e ser comido por outra pessoa. E aí, às vezes, a gente tem preguiça de vir na igreja, tem preguiça de ir na cela, tem preguiça de falar de Jesus, tem preguiça, não devolve o dízimo. A gente, cara, tudo que é bíblico, a gente deixa de fazer. Jesus está voltando e tem gente comendo gente aí porque a gente está negligenciando o nosso chamado. Então, eu quero fechar dizendo algo para você. Não negligencie o seu chamado. Você tem um chamado poderoso. Você não está sentado aqui hoje à toa. Deus tem um plano poderoso para a sua vida. Pastor, todos os pastores falam isso, porque as pessoas, todos os pastores estão falando o tempo todo, mas um monte de gente não está ouvindo. Isso não é frase montada de pastor, não. Deus te colocou aqui com um plano para mudar a vida de outras pessoas. A sua vida já está sendo mudada, dia após dia. Você está trilhando um caminho de santificação, eu sei. Chegou o momento de você trazer pessoas para se converterem aqui e trilharem um caminho junto contigo de santificação até a glorificação. Nós vamos viver na glória, queridos. Será que você vai viver na glória e vai ser egoísta ao ponto de viver lá poderosamente bem e seus familiares todos indo para o inferno, todos eles? Seus vizinhos indo para o inferno, seus amigos do trabalho indo para o inferno? Por que você não prega o evangelho? Precisamos causar esses impactos na vida das pessoas. Precisamos. A gente precisa parar de deixar as coisas na mão do diabo. É igual a frase, pastor, política e religião não se mistura, não se mete na política não, para ver se as igrejas daqui a pouco não vão estar tudo fechadas. A gente precisa nos posicionar. A gente não vai ficar falando de partido A, partido B, porque o nosso partido é Cristo Jesus. Nós cremos nele, ele é a mudança dessa sociedade corrompida. Não é prefeito A, prefeito B, presidente A, presidente B, não. Nós não estamos agarrados em política, mas nós precisamos influenciar na política. Então, meus amados, chegou a hora da separação dos homens e meninos, das mulheres e meninas. Ou a gente se posiciona, com vontade, realmente entregando a nossa vida nas mãos de Jesus, lutando pelos perdidos, ou a gente dá tudo para o diabo para ele destruir. Porque o diabo só precisa disso aqui para ele destruir. Uma brechinha, ele destrói tudo. Então eu quero te pedir que você seja aquele
que vai batalhar para as pessoas fecharem todas as suas brechas, para que somente o Espírito Santo de Deus possa mover essas pessoas rumo à morada eterna em que todos nós estaremos. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Então fique de pé que eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Se você até aqui tem vivido um evangelho básico, sem muita perspectiva de futuro, sem paixão, sem o fogo poderoso do Espírito Santo, começa a pedir agora no seu lugar esse fogo, começa a pedir essa paixão pelos perdidos, começa a pedir para que o Espírito Santo movimente sua vida. Começa a pedir para que você viva sinais miraculosos, coisas maravilhosas no Senhor. Você não está aqui nessa terra para ser mais um, não. Você está aqui para fazer diferença. Gente, precisamos mudar esse Barra do Piraí inteira. Vamos para a guerra. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Independente de quem suba aqui, o Senhor tem falado poderosamente. Eu posso ver que essa igreja tem florescido, tem avançado. Obrigado pela vida desses pastores que têm se dedicado, dado a vida deles por esse rebanho. Obrigado por essa igreja, Pai, que avança, uma igreja de líderes apaixonados, de pessoas apaixonadas pelo Teu Evangelho. Pai, eu quero também Te agradecer pelos soldados que se alistaram aqui hoje. Que cada um deles possa sentir o Teu toque, o Teu cuidado, o Teu carinho, Pai. Que cada um deles seja encorajados pelo Teu Santo Espírito. Que Barra do Piraí possa viver um avivamento, Pai. Que nós sejamos aqueles que vamos causar impactos importantes na vida das pessoas, Pai. Usa a vida de cada um dos meus irmãos. Que cada célula aqui se multiplique 10 vezes, Pai. Que o Senhor possa usar as células aqui de forma poderosa para mudar essa sociedade corrompida. Que em todos os bairros de Piraí, de Barra do Piraí, as pessoas possam reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Usa essa igreja, Pai. Usa esse povo. Eu Te agradeço por tudo. Na autoridade do nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E se você vai morar no céu, dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Amém.